Bom, então, esta é mais uma reunião da Comissão Estadual da Verdade e hoje vamos ouvir o depoimento e vamos receber a contribuição de Carlos Valadares, médico. Você é baiano, né? Eu sou mineiro, Médico mineiro, cidadão baiano. de naturalidade mineira, mas que militou na Bahia. E para começando, Carlos, nós queremos agradecer a você de maneira muito carinhosa e fraternal a sua disposição e a sua disponibilidade de depor na comissão, de prestar essa contribuição. Sabemos que você tem consciência da importância desse depoimento como contribuição à luta, não é, pelo combate às violações aos direitos humanos. E, por uma questão de forma, eu preciso que você declare, caso você concorde, né, se você aceita, primeiro, ser filmado e ser gravado. Depois, se você aceita e autoriza que a sua imagem e o teor de suas declarações possam ser utilizadas pela Comissão da Verdade. Não é? E ainda, se você concorda em depor assim, publicamente, ou se você preferiria uma audiência restrita apenas com os membros da comissão. Esses três aspectos, né, para efeito até de respeito ao direito, né, à intimidade, gostaria que você declarasse isso. Eu gostaria que fosse o mais público possível, porque o povo brasileiro tem que tomar conhecimento. Quanto à utilização das imagens, a mesma coisa. Aceito todas essas três exigências, que são exigências elementares do direito humano. Muito obrigado, então. Eu vou pedir à professora Dulce que conduza e oriente a entrevista com você, sem prejuízo de que a equipe técnica, outros membros da comissão possam pedir a Dulce ou a pedido de Dulce formular alguma questão depois a você complementarmente. Então, professora Dulce. Eu vou precisar mesmo de ajuda que meus pares e os técnicos acompanhem, porque é uma emoção muito forte estar aqui e ouvir Carlos Valadares, que representa a minha geração, ele e Loreta, esposo de Loreta Valadares, aguerrida. Loreta, e quando eu fui chamada para essa comissão, eu só pensava se ela estivesse aqui, porque pouco tempo que faleceu, que é um casal importantíssimo para a resistência, a gente sair da ditadura, de um sofrimento extraordinário, algo assim desumano que eles passaram, tanto Loreta quanto Carlos, mas como pessoas admiráveis, cidadãos que realmente um casal, tanto Carlos, que tem seu papel importante na luta, como Loreta, eles é um contínuo de resistência importante no país, e aquele casal que as palavras de Che Guevara, cada vez que eu os via, e quando vejo hoje Carlos Valadares, ai de ser forte, sem perder a ternura. Então eles são ternos diante do mundo. Loreta foi uma pessoa que tinha muita força, mas ao mesmo tempo uma pulsão de vida, um amor à vida. E Carlos Valadares, essa delicadeza diante da vida, sem deixar de ser forte e resistente. Então eu vou passar a palavra a Carlos para nos botar a par, né, de sua história e desse primeiro
foi antes que aconteceu coisas com ele, mas tem um fato interessantíssimo. Quando ele conheceu o Loreto foi fazer um contato com ele e ele foi pegar um copo d'água, se eu não me engano, na cozinha, virou para a mãe lá em Minas, quando o Loreto foi para Minas, virou para a mãe e fez: essa vai ser minha mulher. Eu vou casar com essa moça. Então, eu passo a palavra a Carlos Valadares. Essa emoção que você começa a demonstrar é muito forte, pessoalmente, porque eu sabia que em algum momento, eu já prestei várias declarações, mas aqui tem um dado especial, que é basicamente a primeira vez que eu vim aqui foi em 66, preparando o congresso da UNE, primeiro congresso da UNE em 66, que foi realizado em Minas. E a partir, eu tinha vindo para cá, já fui recordando uma série de coisas. Eu vim a pé, eu tenho andado muito a pé, eu vim a pé, aí fui lembrando das coisas que tem aqui que a gente conviveu. Eu morei aqui na Banca dos Ingleses, morei na João das Botas, na Araújo Pinho, então basicamente nessa imediação. Aí fui lembrando, tinha um restaurante aqui, tinha no bar ali, então desperta um conjunto de emoções do passado, do que foi a vida. 66 ou 76? 66. É muito importante assim que essa emoção às vezes dificulta a gente a falar, mas eu comecei a militância em 63. Eu entrei para a Faculdade de Medicina com 17 anos, em 1963, e vivi aquele período da luta pelas reformas, pouco antes do golpe. Isso já era uma coisa assim inusitada, quer dizer, que descobrindo coisas que não pensava. Tinha vindo, morava em Belo Horizonte há 1 ano, sou natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, e aí você entra naquela discussão toda que era feita nas universidades, no movimento como um todo. E ingressei e logo já estava em JUC, Juventude Universitária Católica. No mesmo ano, em 63, já militava com a Ação Popular, que tinha sido fundada naquele ano, e descobrindo tudo, entusiasmo com tudo. Aí veio o golpe, e aquilo ali me marcou muito, porque começou colega de turma sendo preso, e sem motivação, porque a gente era praticamente calouro. Então começou aquela situação, caçaram um presidente eleito democraticamente, uma ilegalidade. Depois vem intervenção em sindicatos, você vai vendo uma série de pessoas conhecidas sendo presas, sendo sem um tipo de atividade ou outra, que não pode ter participado de um processo democrático. Era o direito de se manifestar por posições diferentes, que isso era possível fazer. Então comecei a participar no movimento estudantil, participar ativamente de manifestações, passeatas, e como tinha JUC influenciou bastante, porque eu comecei a ler os chamados clássicos da igreja, Monnier, Teilhard Chardin, que era novo na igreja, o ecumenismo. Aí frequentava o conjunto das igrejas lá, metodista, presbiteriana, com os setores de juventude, e isso era uma coisa assim que é uma descoberta de um outro mundo que podia ser solidário e ao mesmo tempo começava a sentir a influência de todos os outros pensadores, Sartre, Marcuse, Debré, Guevara, a guerra do Vietnã, que era um apelo grande, a luta de libertação das colônias no mundo todo, no pós-guerra. Isso fazia com que o entusiasmo, a generosidade, inclusive de toda uma geração, a gente se dispusesse a lutar. E eu passei a uma atividade junto à Assessoria Nacional da UNE, de 66, que era José Luiz Guedes, Renato Rabelo, aqui acho que Peri participava também dessa diretoria, e a partir daí já
já tinha um nível de atividade assim, pública grande, porque participava. Em 68, eu estava já na direção de ação popular, direção estadual de ação popular. Tinha sido também da direção estadual da JUC e depois, praticamente, a JUC foi sendo extinta nacionalmente, porque representava um avanço muito grande, e fiquei em ação popular. E que foi se transformando, quer dizer, que as ideias de Marx, de Lenin, de Ho Chi Minh, de Mao Tse Tung, e tudo foram uma certa miscelânea, mas que possibilitava assim, a ampliação da atividade. Participei, enquanto direção, da implantação do trabalho camponês em Minas, que se dava basicamente nessa região do São Francisco, norte de Minas, e participando também do movimento operário. Tinha sido preso já no início do ano numa greve de metalúrgicos e, posteriormente, com a atividade a clandestino, vivendo em Minas, mas clandestino, eu passei a ter uma atividade, inclusive com algumas questões nacionais, porque era da direção de apego. Quando minha mulher foi presa em junho de 69, já depois do ato das primeiras ações armadas de várias organizações, eu estava em São Paulo. Então, e recebi um recado que tinha tido as prisões, inclusive dela, mas aí tinha a seguinte questão: eu sabia onde estava o trabalho do campo, sabia onde estava a gráfica, sabia onde estava a biblioteca, e tinha condições de tirar pessoas que estavam sendo perseguidas lá para fora. Então, viajei para Minas com esse objetivo. E daqui da Bahia, foi para Minas para ajudar nesse trabalho Ricardo Gonçalves Angelim, que é um baiano que também foi preso. Consegui tirar o pessoal todo. Ricardo Gonçalves Angelim. Ricardo. Ricardo. Então, o pessoal saiu, eu ia fazer a última reunião para poder sair de lá também, porque não tinha condições de atuar em Minas. Nessa reunião, a polícia localizou a casa na cidade industrial e aí foi preso. E foi preso justamente Mário Bento, que era diretor dos sindicatos metalúrgicos de Contagem e Belo Horizonte, Enio Seabra, que era o presidente que foi cassado em 64 e que tinha conseguido se reeleger de novo e de novo impedido a sua posse. Quer dizer, que era uma pessoa assim, e que foi um dos que organizou e preparou a greve dos metalúrgicos de Contagem e Belo Horizonte, os dois, através do sindicato, em abril de 69 e outubro de 69. Foram as duas grandes primeiras greves que teve no país naquele período. Depois participaram outros. Eu fui preso, então, e no próprio local de prisão, porque nessa casa, eles não tinham chamados instrumentos de tortura naquele momento. Então, pegaram um martelo e golpes no corpo, mas quebraram o tornozelo esquerdo. E pegaram o batedor de bife, batiam na cabeça. Então, tem um lugar que sangra muito, então já estava todo assim. E cacetete, pancada. Então, foi um espancamento generalizado, particularmente comigo, porque eles já me identificavam como uma pessoa que era casado com Loreta. Tinha os nossos nomes, quando fui preso eu estava com toda a documentação também minha. Então, houve esse espancamento generalizado. Me levaram em seguida para o quartel do... Me levaram para o quartel do 12 RI, do Exército, e continuaram o espancamento. Nesse processo, tiraram Loreta da penitenciária de mulheres onde estava e já tinham ameaçado que iam me pegar e queriam que a partir daí queriam ver se ela ia falar alguma coisa ou não. E levaram para lá
Aí já tinha sido espancado a noite toda, algemado, todas essas pessoas, mais um advogado também tinha sido preso na casa, José Afonso Alencar, e como ela não conseguia me identificar, estava escuro no pátio, aí ligaram os faróis de jipe para poder identificar. Mesmo assim ela não conseguia, porque ele estava totalmente descomposto. E quando identificou, aí eles falaram assim, agora você vai falar. Aí ele falou assim, agora que eu não falo. Isso aí é uma situação extremamente constrangedora, porque você está numa situação sendo torturado violentamente. Aí você tem uma dor física intensa e aquele sentimento de perda, assim, agora está interrompendo um processo de luta que estava sendo feito. E, ao mesmo tempo, vendo a pessoa que você gosta sendo torturada também de uma forma outra, que é a forma que ela considera, escreve prestou um depoimento num livro, Moças de Minas, e depois saiu no livro dela, Estilhaços, que é o problema da pior tortura. Mais do que a dor física, é sentir a dor do outro. Então isso aí marca muito esse processo da tortura naquele momento. Eu preparei assim, um texto escrito também, colocando assim mais a detalhes, colocando os locais de tortura, eu não vou mencionar todos aqui, e também o nome dos torturadores, que poderia citar aqui também, mas eu acho que está escrito. Se vocês acharem que seja importante, eu posso citar todos os nomes. Fui levado, então, na madrugada desse dia, já amanhecer, para uma prisão que eu não identifico. Penso que foi na Pampulha ou em Venda Nova, que é um bairro mais afastado. E lá continuaram a tortura. E 2 dias depois, mais ou menos, eles chegaram à conclusão que eu estava muito mal e que devia ser levado para um hospital de pronto-socorro. Aí foi uma discussão, deixa aqui, se deixar ele não recupera. Ele estava em condições assim de urinando, evacuando, sem controle nenhum. Então eles falaram assim, esse cara está mal, levaram para o pronto-socorro de Belo Horizonte. E no pronto-socorro falaram que ele tinha sido atropelado por um caminhão, era um indigente e não conseguiam minha identificação. O problema é que eles não sabiam que eu tinha estagiado naquele hospital. Eu já estava prestes a concluir o curso de medicina e tinha estagiado no pronto-socorro e conheci praticamente vários colegas de turma da faculdade e os médicos já trabalhavam lá e o pessoal, todo mundo falou, não, mas isso aqui é meu gasto, nós conhecemos muito bem, ele daqui e tal. Aí queriam me transferir para o hospital militar no ato. Aí os médicos falaram assim, ele não pode, não está com condições de ser transferido. É um risco de morte, então vai ficar aqui. Aí fiquei lá uma semana e algumas coisas sobre depois, porque no mesmo quarto estava um outro preso, Irani, que era funcionário da faculdade e que numa viagem do Rio para Minas, o ônibus de Minas para o Rio, o ônibus caiu no viaduto das Almas, ele ficou muito ruim, mas sobreviveu. E aí ele contou o que eu dizia na época, eu estava totalmente inconsciente, não balbuciava coisas e eles me interrogando lá. E aí ele disse assim, o que é isso, o que é isso? Eu respondi uma coisa totalmente diferente, que não tinha nada a ver com nada. Mas é um negócio assim que marca muito, quer dizer, que não tem nenhum tipo de respeito. Fui para o hospital militar, fiquei 2 meses lá, e aí, nessa situação, consegui, inclusive, um dia, mandar mensagem para meu pai, que eu estava no hospital militar, aí ele conseguiu visitar, mas com uma grande dificuldade para ter acesso a uma visita. Visita curta, mas ao mesmo tempo é uma coisa positiva. Depois de 2 meses, eu fui conduzido para o DOPS Belo Horizonte.
E no DOPS, soube que tinha mudado o chefe do inquérito por causa da violência das torturas e da denúncia que tinha sido realizada. E o chefe do inquérito falou assim: olha, novo chefe, eu não vou te torturar, mas você é obrigado a fazer, você é obrigado a mandar alguém te torturar. E aí tinha um cara lá que todo mundo temia os outros processos que estavam sendo instalados, que era um torturador, Capitão Gomes Carneiro, que é um dos mais citados em Minas, também teve atuação no Rio e parece que em São Paulo. E Gomes Carneiro, aí eu fui levado para o Colégio Militar de Belo Horizonte, instituição de ensino, e no Colégio Militar eu passei um dia sendo torturado, choque, afogamento, pancada e tal. E lá encontrei, inclusive, vi que estava lá também Peri Falcon, que é aqui da Bahia, estava preso lá. Foi durante o período todo e continuei sendo ameaçado e até o finalzinho tinha de encerrar o inquérito por causa da pressão, quer dizer, que já tinham o primeiro processo, já tinham mandado a denúncia para Juiz de Fora, que não foi aceita porque não tinha provas, e com a minha já estava um prazo muito grande, já estava praticamente 6 meses e sem nenhum tipo de resultado mais concreto. Aí encerraram o inquérito, eu fui transferido junto com o Ricardo Angelino, no mesmo Camburão, para a penitenciária de Juiz de Fora, penitenciária agrícola de Linhares, em Juiz de Fora, e onde fiquei cerca de 2 anos. É interessante assim, por exemplo, coisas mínimas. Por exemplo, em Linhares eu estava numa ala, Loreta estava na outra ala, tá, feminina. A gente não podia se ver, nem podia se encontrar. Quer dizer, que nem dias de visita de família a gente ia junto para encontrar a família. A gente ficou esse período todo sem poder ter contato, porque eles achavam que podia ter uma conspiração contra a segurança nacional. E na prisão, aí é que vem os aspectos. A gente continua a luta, quer dizer, que a denúncia de torturas, denunciando não só na auditoria militar, mas também fazendo a denúncia através de correspondência para fora. Já tinha saído uma denúncia das mulheres, que foi divulgada amplamente no mundo, no Chile, na Direitos Humanos da OEA, já tinha sido feita isso, e a gente continuou fazendo. E fazendo o que a gente pode fazer dentro da prisão, greve de fome. Quer dizer, que é uma luta que a gente considera que é uma luta típica de prisão. Você pode até usar em outras situações, mas é muito excepcional. Mas na prisão, a única forma que você tem de se manifestar é em greve de fome, com conhecimento fora. E foi isso que a gente fez. A gente fez várias greves e, por coincidência, a última foram de 14 dias e, após a greve, eu, Gilney Viana, e tinha mais um que eu não sei quem, Gilney Viana, que era dos Direitos Humanos também, a gente foi conduzido para uma outra ala, sozinho, os dois, e ameaçado de abrir um inquérito policial para investigar tentativa de subversão e como liderança da greve. É um negócio assim que parece uma coisa ridícula, mas isso aí é o dia a dia da rotina deles, de como eles colocam as coisas e violam direitos. Eu fui liberado e em seguida pude, depois de um certo tempo, eu retomei o contato com Loreta. Loreta estava clandestina já, ela foi liberada um ano antes, atuou clandestinamente, passou aqui na Bahia, ele atuou aqui no Nordeste, Recife e João Pessoa. Mas depois de um tempo ela passou a ter um problema cardíaco, e com esse problema cardíaco ia evoluindo muito rapidamente. Aí consultou os melhores médicos em Pernambuco, e eles falaram assim, não conseguiram nem diagnosticar. Falaram assim, o único lugar que pode diagnosticar é São Paulo, a equipe Zerbini. Então ela já foi para São Paulo,
E eu estava sem contato na época, em 73, eu já tinha entrado no partido, mas estava sem contato e ela retomou esse contato comigo e eu fui para São Paulo. A gente passou o ano de 73, 74, até 71 até 73, clandestino em São Paulo, ela fazendo tratamento com o pessoal de Zerbini. E a indicação que tinha para a doença que foi diagnosticada era transplante. E que você não tinha condições de fazer um transplante. O pessoal de Zerbini falou assim, mas nós garantimos que ninguém bota a mão em vocês. Eu falei assim, não bota como? Porque essa situação não tem jeito, a gente não vai poder fazer isso aqui. Aí o partido, a gente tinha entrado em 73, falou para a gente ir para o Chile para poder fazer a divulgação da luta do povo brasileiro, da denúncia de torturas e dizer o que estava acontecendo no país. Fomos para Buenos Aires de ônibus, saímos de São Paulo direto e íamos direto até Buenos Aires, parando em Porto Alegre. Só que em Porto Alegre a gente resolveu ficar um pouco mais, mas aí depois pensamos assim, não, melhor a gente ir agora, porque era um fim de semana, feriado prolongado, deve estar muita gente passando. Fomos direto. Em Buenos Aires, aí resolveu descansar um pouco mais, porque foi uma viagem muito pesada. Aí compramos nossa passagem para ir para o Chile, e exatamente no dia do golpe. A hora que saiu da loja, a gente já estava praticamente vendo os noticiários e o povo na rua chorando porque a lente tinha caído, tinha sido assassinado. Então suspendemos, ficamos na Argentina. Na Argentina, aí vem a situação, a gente falava pouco espanhol, eu ainda tinha tido curso de espanhol no ginásio, né? Naquele tempo tinha. Aí começamos a ir para todas as faculdades, grupos, uruguaio, chileno, paraguaio, tudo, muita gente que estava asilados na Argentina e no Chile, que estava chegando, a gente ia para as faculdades, ia para as praças para fazer denúncia, e organizando atos em relação à ditadura brasileira. Um grande ato, dois grandes assim, um numa praça e o outro na Federação de Boxe, com mais de 4.000 pessoas, em que Augusto Boal, que também estava perseguido, sem conseguir passaporte, estava vivendo na Argentina, e que denunciando a situação e falando inclusive sobre a guerrilha do Araguaia, que era uma coisa assim que boa parte do pessoal já estava entusiasmado, quer dizer, que havia todo aquele entusiasmo que a revolução estava chegando. A gente ainda não tinha consciência, a gente tinha consciência que a ditadura ia continuar, ia por um longo tempo, mas não tinha consciência que o negócio ia ser tão grave assim. Ficamos na Argentina nesse trabalho e fazendo com Boal e eu tinha outros contatos, a solidariedade muito grande. A Associação dos Psiquiatras da Argentina colocou a sede à disposição de um comitê de solidariedade aos povos latino-americanos. Na época estava Perón, mas depois Perón faleceu e aí a situação ficou mais complicada. Em 75, a gente entrou em contato com a Embaixada da Suécia e solicitamos formalmente asilo na Suécia. E na Suécia também, quer dizer que toda uma solidariedade do governo e do povo sueco. Quer dizer que eu estou falando do governo porque, por exemplo, eu estudei lá, Loreto estudou também, e tudo empréstimo para poder viver. O empréstimo seria o mesmo empréstimo estudantil que todo mundo tinha, mas que esse empréstimo possibilitava você alugar uma casa, um apartamento e viver. Não dava para as férias, mas aí eu também já passei a trabalhar em hospital. E lá no ato a gente entrou em contato com todos os suecos que a gente pôde conhecer. Tinha um brasileiro lá que já estava lá, mas que deu os contatos.
Olha, tem Birgitta Eck, que teve no Equador, escreveu um livro em Pernambuco, sobre a situação de Pernambuco, inclusive fala sobre a guerrilha do Araguaia. Tem tal advogado que trabalha com direitos humanos e que já esteve no Brasil. A Anistia Internacional já estava começando campanha para aqui. Então a gente entrou em contato, participamos do grupo da Anistia Internacional, da sueca, e várias sessões locais de denúncia de prisões. A gente pegava aqueles trabalhos do pessoal de Itamaracá, pegava fotos, por exemplo, tem uma foto da penitenciária Lemos de Brito, que a gente reproduzia como se fosse cartão postal para mandar para as autoridades aqui. Então são coisas assim e entramos, fundamos diversos comitês na Suécia, em várias cidades, tinha exilados nas cidades mais importantes, e não era muito brasileiro não, mas conseguiu fazer um trabalho de divulgação. A igreja sueca também deu um apoio grande, chamava a gente para fazer palestras em vários lugares. A gente teve a oportunidade de levar Boal lá para festival de teatro, e que também entrava muito assim em contato com os artistas e tudo, de denúncia. Boal também era uma pessoa que tinha sido preso, torturado, e fazia também denúncia pública, foi para lá e com isso também a gente estabeleceu laços com outros setores. E a gente, eu e Loreta e alguns brasileiros, a gente tinha a ideia de que viver no país, primeiro a gente tinha de aprender a língua, depois a gente tinha de conhecer a cultura e ao mesmo tempo preservar nossa identidade brasileira. Mas, por exemplo, a gente fundou um comitê, Comitê Brasil na Suécia, com suecos. Os brasileiros eram poucos, eram mais suecos. E tem vários outros comitês de brasileiros que achavam que, inclusive, ia voltar logo e que não precisava nem de aprender sueco. Quer dizer, que era uma situação assim de acreditar que a ditadura estava caindo já. E que não era verdade. 73 era praticamente o auge, 74, 75, 76. E a gente pegava as notícias. Por exemplo, a gente fez campanha para César Benjamin, que era menor de idade, que estava com risco de ser condenado à morte, e que teve aqui na Bahia, foi preso aqui também. César Benjamin. César Benjamin, menininho. Era um menininho, 17 anos e tudo. E foi uma campanha grande e conseguimos que ele fosse para a Suécia. Então, se conseguiu muitas coisas assim, a denúncia em relação à chacina da Lapa em 76, foi praticamente a maioria dos deputados do parlamento sueco assinaram contra, exigindo esclarecimento onde é que estava o pessoal. Praticamente todos os deputados de Portugal assinaram, inclusive o Otelo de Carvalho. Quer dizer, eles conseguiram fazer um movimento internacional muito grande, e isso tinha repercussão, e a Anistia Internacional mais ou menos junto. Quer dizer, que é a importância assim, de você trabalhar nessa campanha contra a tortura. Na Suécia, eu me formei em medicina, eu tinha feito aqui praticamente, faltava um ano e pouco para formar, fui excluído em 68 da Faculdade de Medicina, e aí meu pai, por exemplo, a única coisa que ele queria é que eu estudasse. Então, por exemplo, se eu perguntasse, tem dinheiro para o cinema? Não tem. Aí se eu perguntasse assim, eu preciso de comprar um livro, eu falo assim, toma. Então, coisas assim, o sonho dele era estudar medicina, aí já não existia, e ele sentia muito isso. Eu estudei na Argentina, fecharam a faculdade na Argentina, foi aquele período de transição. Na Suécia eu consegui entrar a partir do terceiro ano, e me formei no Karolinska, na Suécia, e terminou exatamente em dezembro de 80. Terminou, praticamente as malas já estavam prontas, dia 31 de janeiro eu estava chegando aqui, e aí no aeroporto estava Joviniano Neto, Javier Alfaia, Alice Portugal, Dulce,
o pessoal todo que naquela época participava da luta da anistia. Esse retorno foi quando? Foi 31 de janeiro de 1980. E aí entrou já a atividade aqui. Eu logo de imediato tive problemas, nós tivemos problema, carteira de identidade. A gente não tinha carteira de identidade. A gente saiu do país e eu saí com outro passaporte. Quer dizer que Loreta saiu com a carteira de identidade verdadeira, mas em nome de Helena Silva, que era legal, totalmente legal, mas eu com passaporte que a gente tinha conseguido. E carteira de identidade, como é que a gente vai funcionar no Brasil sem carteira de identidade? Fomos para tirar a carteira, não conseguia, porque além de tudo, eu descobri que tinha um inquérito, um policial militar aqui, eu estava também com um inquérito aqui. Para conseguir a carteira, aí a Ordem dos Advogados aqui foi lá juntamente para poder conseguir essa carteira. É o mínimo. Aí eu falei assim, mas ele é anistiado, está aqui o documento da anistia, está anistiado, tal, não tem nada contra ele, inquérito policial militar não existe. E mesmo depois, continuava lá, eu tentava conseguir folha corrida para emprego, tinha de conversar lá dentro para poder conseguir, porque senão era obstaculizado, porque tinha lá o registro. Lembra quem era o presidente ou quem acompanhou lá? Da OAB, quem era o presidente e quem acompanhou? Quem acompanhou foi Saul Quadros. São Paulo. Na época, eu não sei se era presidente ou era da Caixa de Assistência. Ele era da Caixa de Assistência, era o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. E chegando aqui, a ideia era continuar a luta. Aí, ao mesmo tempo, eu sabia que ia ter de revalidar o diploma. Conversei na faculdade, no Hospital das Clínicas, para fazer. E aí, ontem, eu fui ler meu nome aparece no negócio da universidade aqui, falando que eu querendo saber, inclusive, quem que tinha me indicado para fazer estágio no Hospital das Clínicas. E que eu consegui o estágio, fiquei lá e já sabia que demorava um tempo até conseguir a revalidação. E Doenças tropicais você teve que fazer. aí, eu tinha de fazer medicina legal e doenças tropicais. Aí, e o processo demorou muito, demorou quase um ano. Quando eu falei, mas quase um ano, eu falei assim, aqui demora 3 a 4 anos, você está tendo sorte de conseguir tão rápido. Mas é um negócio assim, tinha várias pessoas que deram todo um apoio dentro da universidade aqui e no Ministério da Educação. Então isso aí, por exemplo, a gente sente, quer dizer, que o calor humano, na hora que chega, aquele desassossego, por exemplo, que a gente tinha no aeroporto, então, como é que vai entrar, não sei o que e tal. Aí a hora que encontra pessoas lá, você já começa a relaxar. E logo em seguida, dia 2 de fevereiro, Rio Vermelho. Aí fui lá com o pessoal todo. Quer dizer, que é o problema da entrada na própria baianidade, que eu já conhecia muita coisa. Agora, é interessante também que, nesse processo, eu pedi para efeitos da anistia o que tinha na ABIN, a Agência Brasileira de Informação. Aí, até 88, tanto eu como Loreta, somos registrados atividades que a gente desenvolvia aqui. Inclusive, essa da universidade, o negócio é que era um dos agentes infiltrados na universidade. E isso porque eu ia para todo canto. Eu cheguei, tanto ia para Alto do Peru, com os padres lá, Padre Paulo, Padre Enzo, que trabalhava lá, ia para o trabalho conjunto, que era ligado ao Mosteiro de São Bento, já conhecia algumas pessoas. Então, comecei a participar da atividade política aqui. Passei a trabalhar no Sindiquímica, em Saúde do Trabalhador, e que era um sindicato que atuava muito na época e enfrentando problemas concretos em relação às empresas do polo e tal. Participava daquelas lutas pelo fim da ditadura, participava do Comitê pelas Legalidades do Partido Comunista do Brasil e
na campanha, a gente fez uma grande campanha para apoiar Tancredo depois das diretas já. Quer dizer, que a gente achava que havia a possibilidade de acabar com a ditadura no colégio eleitoral. E conseguimos conversar com Tancredo para poder ele ser candidato, esse partido. E aqui a gente fez um movimento grande, que uniu vários setores do PMDB, prefeitos e tudo, fizemos um grande ato sindical, dirigido por sindicalistas. Estava eu, estava o presidente dos sindicatos metalúrgicos, estava Salete, que participava pelos arquitetos, e conseguimos aglutinar muita gente. E, surpreendentemente, logo em seguida eu fui preso. E teve prisões no Brasil todo, e aqui na Bahia foram vários. Loreta foi presa, ali em Nazaré, Em 84? 84, e abriu um novo processo aqui, policial. Então, eu, Loreta e várias pessoas, eu fui preso em casa. Aí eu perguntava para o pessoal: eu estou detido? Não, você não está detido. Ah, então eu estou preso. Não, você não está preso. Ah, então eu vou ficar aqui. Eles queriam me levar para a Polícia Federal. A discussão, eu falei assim: eu não estou detido, não estou preso, não tem algum mandado contra mim? Não, então não sai daqui. Aí eles, na hora que viram que eu não ia sair mesmo, eles voltaram a revólver e falaram assim: você vai sair. Aí, a hora que sai na porta, eu falei: tá bom, já que é assim, coação, vou sair. Aí cheguei na porta, aí botei o berreiro no mundo: estou sendo sequestrado pela Polícia Federal, aviso os sindicatos médicos, aviso a Associação Baiana de Medicina, não sei o quê. E na frente morava Neto, que era jornalista, esse negócio todo, Neto que está hoje aí na televisão, esse programa. E a partir daí o negócio logo entrou as diversas associações e tal. E me levaram para a Polícia Federal. Aí falaram assim, pegaram um monte de livros, falaram assim: esses livros aqui e tal. Eu falei: registre os livros que vocês estão levando. É só perguntar: isso é seu? Eu falei assim: registre isso, todos meus, pode colocar que são meus livros. Aí levaram para a Polícia Federal, e depois ainda queriam que eu reconhecesse lá. Eu falei assim: esse aí eu não sei, mas eu tenho esse livro em casa, mas vocês estão roubando meus livros. Aí aquele negócio todo, quando chegou mais tarde da noite, aí entrou toda a situação de mobilização de todo mundo na campanha Tancredo e tudo, todo mundo fez um ato, inclusive saiu, a gente foi liberado e fomos para a Câmara de Vereadores no ato de desagravo, com a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado, foi todo mundo para deputados, foi todo mundo para lá para poder fazer um ato de desagravo. Isso são coisas assim que, num período que a gente já tinha de fim da ditadura, mas a ditadura não tinha acabado. Tem a eleição, Tancredo elege, e aí entra o problema. No Brasil sempre acontece isso, o processo de transição sempre é muito difícil. Na escravidão, faz a escravidão, mas não tem os escravos, ex-escravos não têm direitos. Faz a república, mas você não tem os direitos republicanos. Sempre tem a transição. Faz a Revolução de 30, mas entra as classes dominantes em conciliação. Mesma coisa, que o vice de Tancredo, que não era nenhum revolucionário, era Sarney, que era o cara da arena do governo. E cumpre as coisas essenciais. Os partidos políticos foram legalizados, entrou uma série de mudanças, as centrais sindicais podiam se organizar, quer dizer, que houve mudanças assim significativas. Isso convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que teve um grau de liberdade e participação popular importante nesse processo de consolidação da democracia, mesmo com todos os problemas ocorridos. Agora, é um processo de transição difícil. Aí tem essa questão, por exemplo, das liberdades. Por exemplo, você não tem uma reforma política
a política está ainda condicionada ao poder econômico, financiamento privado dos políticos. Então você, mesmo o Congresso hoje, que é um Congresso que tem uma aparência democrática, só funciona também sob pressão. Quer dizer que mesmo assim é muito difícil, porque a pressão maior é de quem elegeu. O Banco Itaú financiou mais de 200 dos deputados eleitos e outras empresas também. Então a votação que se tem é pequena, tem de ter uma mudança. Então você não conseguiu assim, uma transformação profunda. Tortura é uma coisa que já existia antes das prisões políticas, já tinha existido na época anterior, né, 37, 45, quer dizer, e continua existindo. Os primeiros presos políticos em Minas foram torturados na delegacia de furtos e roubos, que é onde tinha pau de arara, onde tinha choque elétrico, onde tinha isso. Depois é que vem, os presos de Minas já fizeram denúncia, quer dizer, que foram levados para o Rio para ser torturado e para os outros aprenderem a como torturar, como não deixar marca. E isso aí vem de muito tempo. Os franceses aprenderam a torturar na guerra do Vietnã. Na guerra da Argélia, de 54 a 61, aí passaram a torturar e criar a figura do desaparecido político. Quer dizer, que é um negócio assim e tal. Esse cara que era o comandante, era um paraquedista na França, eu não estou com o nome dele aqui, mas esse cara foi para os Estados Unidos ensinar o pessoal a torturar. E Damitrione, que era um dos professores de tortura, estava no Brasil e depois foi para o Uruguai e foi justiçado. Quer dizer e participou, quer dizer de ensinar a tortura, não somente na Escola do Paraná, mas diretamente ensinando a torturar. Então a tortura é uma coisa assim de política de Estado. E como hoje continua a política ainda das polícias. Quer dizer que não é um negócio, já chega, a gente tem vários casos agora recentes, da polícia já chega batendo e depois desaparece. Quer dizer que quantos desaparecidos hoje, jovens estão sendo assassinados nas periferias. Existe toda uma situação assim de que é necessário a gente trazer à tona o que aconteceu naquele período, mas não somente porque falar assim, não, tal pessoa foi torturada, simplesmente pelo significado que se tem para hoje, para a compreensão dos direitos humanos. A gente precisa de sentir, ser capaz de indignar a hora que, como é que chama, Giovanni, né? Giovanni é filmado, ele foi enterrado ontem, é filmado sendo abordado de uma moto, ele desce da moto e a pessoa já entra batendo, sem perguntar nada, já entra batendo. O vidro é claro, o outro soldado vem e bate, põe no camburão e desaparece. A moto também. E o pai, desesperado, onde é que está? Onde é que está meu filho? Que ele falando assim, eu não quero nem saber de outra coisa, não quero nem justiça nem nada. O que eu estou querendo é saber meu filho para me internar, para mim poder enterrar. Esse tipo de coisa assim, quantos desaparecidos? A gente tem Diva Santana, que é da Comissão Nacional de Desaparecidos, e vê a angústia não somente dela, mas de todos os outros que passaram por isso, desaparecido, quer dizer que a família não tem. Hoje você já sabe que tem alguns torturadores, alguns desses elementos que passam a esclarecer. Tantos foram queimados em tal usina de açúcar, então não sei, começa a surgir isso. Agora, isso tem que surgir para a gente começar a ter capacidade de entender direitos humanos, para a gente poder falar assim, não precisa mais ter tortura. E a política hoje ainda é tortura, por exemplo, a polícia já chega batendo. Se eu estivesse na rua com essa roupa, provavelmente pode até me pedir identificação, mas se for um negro e for mal vestido, já chega batendo. É todo dia, em todo o canto da cidade que você vê isso, é uma coisa presencial. Então, acho que
é muito importante. Eu não sei, eu estou com dois aqui. Um documento que é depoimento da Comissão Estadual da Verdade. Eu não pensei em ler, porque isso aqui é uma coisa que eu posso deixar aqui, e com os dados, o nome de torturadores. Eu peguei o depoimento de Loreta no livro e introduzi aqui, porque é muito mais assim, o que é sentir-se assim? E quantas mães tiveram seus filhos ameaçados? Aqui na Bahia mesmo, Jaci Franca, que é professora, foi professora aí, hoje está na pós-graduação de Educação, de Psicopedagogia, ela foi presa, teve na base militar, na base aérea, e grávida e com a filhinha pequena, ameaçando ela perder o filho. Quer dizer, que esse tipo de coisa assim, várias outras. Jaci Franca. Jaci Franca. Jaci Franca. É. Então, por exemplo, o que se sofre com isso, o sofrimento, é muito mais do que simplesmente torturar uma pessoa. Não é só a tortura física, não. Muitas vezes o que pega é essa ameaça de tortura e o problema do que isso provoca na pessoa. Você já pensou um filho pequeno? Quantas pessoas, Gilce Avelar, que esteve presa com Loreta também, a filha dela estava com, não sei se estava com enfio no outro lugar, e ameaça, vão pegar sua filha para poder ver se você vai falar ou não. Esse tipo de coisa assim é para desmontar. A tortura não é só o plano da violência física, é a violência para destruir a identidade da pessoa. A gente não pode compactar com situações dessas assim é um negócio assim a gente tem que se indignar de imaginar essas coisas. A gente se imagina com a gente e os outros. Então, eu acho que tem esse documento e tem um texto que eu fiz quando eu recebi o título de cidadão baiano, que eu tinha colocado como nome Verdade, Memória e Justiça, que coloca muitas coisas assim, mas de pensamentos em relação a essas questões do porquê da verdade. Eu cito, inclusive, Emílio Zola, no livro Eu Acuso, que fala assim: nada deterá a verdade. Quer dizer, que não tem jeito, ela surge. Agora, surge também de um processo consciente. Eu acho que a comissão, as diversas comissões da verdade que surgiram, essa comissão aqui, faz com que a gente possa reconstruir fatos, e também acho que é importante a gente reconstruir esse problema dos sentimentos, sentimento em relação de não aceitar que isso continue, porque continua existindo a tortura. Fazer pelo menos uma pausa, não sei se tem água aí. E aí a gente pode pensar, por exemplo, eu comecei antes de 64. Já são praticamente mais de 50 anos. Aí perguntaram, mas você teve isso? Meu pai foi preso, eu mencionei isso. Minha irmã foi presa para tentar localizar onde eu estava. E não tinha nada de política. Mas esse tipo de coisa assim, o que isso gera para a família? O que muita gente naquele período falou assim: eu não posso nem chegar perto porque eu posso ser preso também. Outros falam, dão todo o apoio, o medo que tem. Eu acho que são certas coisas que a gente tem de falar assim: valeu a pena isso mesmo? Valeu a pena você ter interrompido, ou ter sido excluído da faculdade? Você não podia ficar quietinho e tudo? Hoje a gente pode falar assim: valeu a pena. Não, nós não estamos ainda numa democracia plena, mas estou aqui falando sobre o que aconteceu e estou sendo escutado. Outro dia, dei entrevista para a Rádio Sociedade
sobre essas questões. Agora eu falei, quer dizer, que vai ter divulgação. Isso é importante para formar uma consciência coletiva, não é a consciência minha ou de vocês que estão aqui, porque vocês já, de tanto ouvir também, já têm um nível de consciência. O próprio fato de estar aqui já significa isso. Mas a gente tem que fazer a consciência coletiva do povo. Não pode ser uma coisa de qualquer um. Valeu a pena também aquele negócio do entusiasmo que a gente fazia as coisas. A gente fazia a coisa porque queria fazer. E não foi só eu, que era de AP, que depois entrei no PCdoB. Foram toda aquela juventude que se largava tudo para poder se dedicar ao processo de luta. O entusiasmo que se tinha, a generosidade, quer dizer, que esse pessoal todo não pode falar assim, mas tal pessoa errou. Todos nós erramos nesse processo de luta, muita coisa, mas não se trata dos erros, se trata do que isso representa para a sociedade. Você ter a capacidade de resistir à opressão e de considerar isso também um direito de resistir à ilegalidade, direito de falar e se manifestar. Então, acho que valeu a pena esse processo de luta, apesar de, assim, mas e as torturas, não sei o quê. E você quer fazer o que com os torturadores? Nesse momento, o que eu quero é o seguinte, que eles apareçam e digam o que foi feito, porque muita coisa não está esclarecido. Nós queremos que os documentos do Exército, Marinha Aeronáutica, de DOPS e tudo, sejam colocados a público, porque pouco a pouco está surgindo. Nós queremos que essa verdade apareça. A gente conhece uma parte da verdade. O que aconteceu com os guerrilheiros do Araguaia? Como é que foi? Tem vários deles tiveram a cabeça cortada, vários, quer dizer, que são coisas assim que sabe-se por causa de certos depoimentos. A gente precisa de saber exatamente o que aconteceu. Eram situações difíceis. Período de São Paulo, estou colocando mais coisas fragmentadas. São Paulo, por exemplo, a gente nunca, nunca não, um dia, no período que a gente morou lá quase 3 anos, um dia a gente saiu depois de 9 horas da noite. 9 horas da noite era dentro de casa, porque tinha batidas policiais em ponto de ônibus, não sei o quê, com frequência à noite. Carregar Estado de São Paulo, Folha de São Paulo na época, Jornal da Tarde, a gente não levava no ônibus, não, comprava e levava para casa, para ver em casa, porque se você estivesse lendo esses jornais, eram jornais considerados, esse cara aqui deve ter alguma coisa, porque está lendo alguma coisa. Então já era considerado suspeito. Então é uma situação assim difícil, a gente não poder, por exemplo, Loreta fala, a gente estava na Argentina quando o pai faleceu, só que ele é que tinha um contato, o endereço dela, demorou-se alguns meses para a família encontrar o endereço e poder mandar uma carta comunicando que o pai tinha falecido. Quer dizer que isso aí é uma coisa assim que você fala assim, pô, mas como é que pode certas situações? Então, acho que a gente hoje tem de ter uma consciência grande disso e ver que a gente precisa de ter confiança e esperança. Eu não acredito que a luta pare. Eu acho que a luta continua. E aí, por exemplo, quando cheguei aqui, tinha um comitê de anistia, que logo virou Comitê de Anistia e Direitos Humanos. Depois de um certo tempo, passou a ser Tortura Nunca Mais. E que joga um papel que todos aqui conhecem. É uma questão assim de não só pegar os casos que estão acontecendo, mas a gente entrar na prevenção da tortura. A gente tem de criar uma mentalidade que tortura é crime inafiançável, é imprescritível. O Conselho Federal de Medicina considerou que alguns médicos que participaram ativamente de tortura não podiam fazer isso e que caçaram o registro dele como médico. Quer dizer, que chega a ser um absurdo, o cara que tem de curar e que está escrito no código, muito antes de qualquer coisa, não pode levar nenhuma pessoa a sofrimento. São vários médicos que participaram de tortura. Então, a gente tem de fazer com que cada vez mais
vozes se levantem em relação a isso. É mais para reafirmar esse processo de luta, né, Juveniano? Que a gente está falando assim, mas, por exemplo, eu vejo aqui já pessoas que participaram de muitas atividades e que atividades essenciais. Quer dizer que muitas vezes você fala assim, mas eu não entrei na militância política. Mas o que é militância política? Dulce participou ativamente. A gente teve aqui em 73, a gente fomos lá para a Estrada do Corvo para comer uma feijoada. A gente estava preparando para sair do Brasil. Era um risco. E ela não era uma militante, que a gente possa falar assim, de política. Joviniano, quer dizer que Joviniano foi PDT há muito tempo, né? PTB. Sim, mas, por exemplo, não é uma pessoa que a gente possa falar assim de militância, mas continua, porque isso aqui é muito mais. E não pode ser uma coisa assim, a gente não pode discriminar pessoas. A gente tem de fazer um processo unificado, cada vez mais assim, de união, para poder resgatar a história, a verdade histórica, e ao mesmo tempo continuar. E Joviniano não só participa ativamente disso, mas já me colocou também no Comitê Nacional de Prevenção e Enfrentamento da Tortura. Porque continua existindo, mas prevenção. Você não pode ficar correndo atrás desses fatos. Todo dia sai a televisão mostrando uma coisa. A gente não pode ficar só correndo atrás disso. Nós temos que ver o seguinte, que política de Estado vai ter para prevenir tortura? Na verdade é um pouco diferente. Concorrendo ao cargo, concorrendo ao cargo do Conselho Nacional de Ações de Tortura, tinha indicado para titular o doutor Carlos Valadares. O doutor Carlos Valadares reagiu no por uma série de motivos, só queria aceitar ser suplente. E aí, por isso, o Grupo Doutor Nunca Mais colocou ele na suplência e colocou o presidente mais um encargo no Comitê Nacional de Prevenção. Não. É só que tem algumas coisas que... Depois tem umas perguntinhas aqui também, mas depois... Não, eu só quero agradecer muito, Carlos, porque eu disse aqui, aí o estômago está começando a mexer, mas é que você traz o passado, mas como lição para o futuro, e a gente acreditar no futuro. Eu tenho partilhado muito dessa atitude da gente saber que a luta continua e que estamos avançando e que precisamos pensar, e o passado é mesmo para ensinar e ver como a gente corrigir certas coisas. Então, saio de ouvir você de uma forma com ternura, bastante leve, e agradeço muito. Agora, eu queria, algumas coisas ficaram assim, que você quer fazer as perguntas, logo algumas perguntas, porque eu tinha umas coisinhas assim. Pode perguntar primeiro, deixa eu perguntar para o Machado. Eu tenho colocado uma juventude hoje está do mesmo jeito, só do mesmo jeito, é diferente porque são quantos anos depois, 50 anos depois, mas a pulsão de transformação, a insatisfação continua a mesma, mas já visto que a gente está vendo a juventude aí na rua, etc. E você colocou que você entrou em 63 com 17 anos, e em 69 é quando o Loreto é preso e você vai para São Paulo, você está em São Paulo, que já estava no movimento, na JUC, etc. Bom, mas você disse que fui preso antes, mas você podia falar que foi preso pelo movimento, alguma coisa específica antes? Eu tinha sido preso antes, você falou assim. Eu fui preso durante a greve de metalúrgicos. E porque eles tinham prendido algumas lideranças operárias e
E aí perguntaram quem é que pode ir lá para reaglutinar o pessoal. Aí eu fui, foi eu, Loreta e uma outra pessoa das chamadas Moças de Minas. A gente foi e aí o pessoal veio, eu falei com Loreta e com Delci Gonçalves de Paula, que ficaram afastadas, eu falei assim, fique afastado e eu vou lá encontrar com o pessoal. Porque eu conhecia o pessoal das fábricas. Qual é a idade disso aí? Eu não sei. Aí foi em 69, tinha 24 anos. Aí fui, e aí o pessoal tinha acabado de realizar uma assembleia de greve no Sindicato dos Metalúrgicos e veio descendo todo mundo junto. E eu tinha percebido, aí vim andando em direção a eles. Quando eu cheguei, a hora que encontrei com eles, a polícia cercou todo mundo, e que era basicamente o pessoal do comando de greve. Aí, quando isso aconteceu, um cara chega para mim e me pega. A hora que me pega, eu viro e dou um murro de todo tamanho. Aí, a hora que deu um murro assim, o pessoal todo voltou para cima de mim. Voltou, pulou em cima de mim, tal, eu lá lutando e tal. Aí, o que aconteceu? Loreta, do outro lado da rua, fez um certo escândalo com a outra pessoa e saindo. E aí o pessoal, o que fez? O pessoal, a polícia juntou todo em cima de mim e todos os operários foram embora. Só ficou um, ficou parado lá assim, e aí a polícia falou assim, não, você vai preso aqui. Você vai ser testemunha de que foi preso ele aqui. Aí o cara falou assim, eu conhecia o cara era de AP. O cara falou, não conheço ele não sei não. Eu falei que aí me levaram para o DOPS, aí eu encontrei com os outros presos também, dei um quadro da situação e aí no dia seguinte já estava solto. Foi um negócio assim de um dia. Quando você foi preso em 69, quebraram você e depois levaram para a Loreta lhe reconhecer, porque eles tinham um documento, sabiam que você era você, mas queriam confirmar, que Loreta confirmasse? Não, queria que ela presenciasse a minha tortura para poder falar. Sabia que ela era... Sabia que era minha mulher, porque isso aí tinha, inclusive os documentos e tudo. Você disse que quando veio em 80, tinha um inquérito policial militar aqui? Não, já tinha sido um inquérito de 71. Eu tenho a data exata, foi de 71 o inquérito. E depois eu fui descobrindo coisas, eu fui descobrir que eu tinha inquérito no Rio que tinha sido absolvido pelo informe da ABIN. E depois já descobri que tinha um inquérito em Porto Alegre, que isso aí eu nem sabia ainda. Mas porque eu andei nesse trabalho de Uni, andei rodando o país também. Aproveitando a pergunta de Dulce Carlos, esse primeiro momento, a tua primeira tortura, que usaram martelo e quebraram o tornozelo, e sangraram tudo, você disse que foi na Independência de onde? Não, isso foi numa casa, eles localizaram a casa no bairro do Barreiro, lá em Minas. Em Minas. Tá. Próxima cidade industrial. Tá. E você depois sofreu torturas em instalações assim, oficiais, tipo... Não, aí, exatamente. Eu saí de lá e fui transferido para o 12º Regimento de Infantaria do Exército, em Belo Horizonte. E lá que aconteceu a tortura a noite toda, que levaram Loreta. E, em seguida, levaram para não sei se uma cadeia, uma coisa assim, na periferia, que identificava pelo rumo que seria Pampulha ou Venda Nova, que é o mesmo sentido. Depois, do hospital, me levaram fui torturado no Colégio Militar de Belo Horizonte, do Exército, que lá também tem um colégio militar da Polícia Militar. Também sofreu tortura aí. Lá, com o capitão Gomes Carneiro.
Na Bahia, você sofreu tortura? Na Bahia eu fui preso essa vez e respondi inquérito da Polícia Federal, mas que parece que o processo foi ligado, fizeram um processo nacional ligado a São Paulo. Fui preso, respondi e tive a oportunidade de ser acompanhado por doutora Ronilda Noblar, que foi minha advogada lá na Polícia Federal. E o negócio ficou. Para conseguir qualquer documento, folha corrida, ainda tinha, além desse de 71, já tinha esse da Polícia Federal, que eles não mantiveram a documentação. Na Bahia, você esteve preso na Polícia Federal mesmo? Não. Eu estive preso Sim, foi na Polícia Federal, aquele prédio antigo ali perto da alfândega. O armazém era um que foi demolido. O armazém era um que foi demolido. Foi ali, eu fui preso lá. Ali você ficou preso lá. Lá você não sofreu tortura. Não, porque já era uma situação diferente e todo mundo foi para lá. Pronto. Agora você teve conhecimento de alguém que tenha sofrido tortura ali? Não, tirando o ato da prisão em si, não. Não. Mas não ouviu comentários? Não. Já era o coronel Luiz Arthur? Aí não. Acho que não. Você sabe nomes de torturadores na Bahia? Locais e nomes? Você tem conhecimento? Eu tenho esse da base aérea, mas não tenho o nome de torturador, que Jaci teve presa lá. Tem o Forte Barbalho, que vários foram torturados lá, e que cada dia está aparecendo gente que foi torturado lá e a gente nem sabia. A gente está fazendo ainda a relação. E isso vai aparecendo assim, mas é um... E nomes de torturadores você tem algum? Da Bahia? Por ouvir dizer, tem Luiz Arthur, tem esse que está processando Emiliano José, que eu esqueço o nome dele, que também foi torturador. Mas aí, esse período da ditadura eu não estava aqui, então... E Loreta, na Bahia? Loreta não foi presa na Bahia. Ela foi chamada uma vez para prestar esclarecimento logo depois de 64, mas não teve nenhuma consequência. Mas sofreu tortura lá em Minas. Em Minas sofreu. Lá ela foi bem torturada. Eu não mencionei aqui, mas no livro aí tem. Eu coloco... Não, é baiana. A Loreta é baiana. Peraí. Loreta nasceu, por acaso, no Rio Grande do Sul, Sim. mas veio pequena para a Bahia, cresceu e já foi atuar para a Bahia. Então a gente considera a baiana. Alô? Loreta veio para cá com 6 anos, estudou nas Mercês e depois foi para o Instituto Feminino da Bahia e a Faculdade de Direito. Então, Loreta, ela foi torturada em Minas. Foi torturada em Minas. Das mesmas dependências que você colocou? Nessas e em outras dependências. Colégio Militar Também. No 12RI, mas aí ela já passou para outros locais. Eu não peguei assim exatamente todos os locais que foi, mas... Foi inclusive a Cruz Vermelha que fez um movimento para soltar. É isso que eu queria saber. Quando vocês saíram em 73, que vocês é liberado, não é isso? Não, em 69 que é liberado, logo depois da tortura. Não, eu fui preso, fiquei de 69 até... Fiquei 2 anos e pouco preso. Saí em 71. Ela saiu em 70. Ela ficou 1 ano e pouco presa. Sim, mas foi por um movimento internacional. Sim, houve um movimento... Como é que essa saída de vocês da... Houve um movimento de denúncia de tortura muito grande, porque Loreta foi presa na casa de uma organização religiosa chamada Grau, em Belo Horizonte, e que tinha freiras, tinha uma série de coisas, e todas foram presas.
Então isso aí gerou um movimento da própria igreja, e com as ligações que a gente tinha com a ação católica, os padres e tudo, começaram a fazer denúncia nas igrejas e tal. Então gerou um movimento grande, e logo em seguida saiu denúncia no Le Monde, saiu denúncia na Organização dos Estados Americanos de Direitos Humanos, e isso possibilitou assim, um movimento grande, geral, contra a tortura. Mas a saída foi basicamente o seguinte: ela estava 1 ano presa sem nenhum tipo de denúncia. Eles não conseguiram formular denúncias. Então entrou, isso da própria legislação militar faz com que, por exemplo, se fica 1 ano sem a denúncia, pode ser relaxada a prisão. Então ela foi relaxada, teve a prisão preventiva relaxada, porque não tinha sido apresentada denúncia. No meu caso, eu já estava ficando mais de 2 anos preso, e entrou com o mesmo mecanismo. E o relator era um cara legalista. Viu, assim, por exemplo, eu poderia ser condenado a 3 anos de prisão. Já tinha cumprido 2 anos. Quer dizer, com isso houve um relaxamento de prisão. Eu fui condenado a 3 anos de prisão posteriormente. Loreto a mesma coisa, perda de direitos políticos por 5 anos, mas depois. Tá bom, É porque nós temos que ter. Agradecer manifestamente e admiração e a solidariedade. Somente eu pediria se você pudesse dizer alguma coisa em relação a isso que você diagnostica como ainda uma situação de transição em que o Estado não consegue comandar uma política de prevenção e de impedimento da tortura. E a punição, na verdade, tem dentre as suas funções a de recomendar algumas medidas para o Estado nesse sentido da prevenção. Você teria alguma recomendação mais específica? Havia uma política de Estado que fazia que, para aquele Estado, o regime militar, a tortura fosse uma coisa de política de Estado e necessária. Era necessidade do Estado, daquele grupo de generais, para se preservar e gerar o medo, o terror entre o povo. Esse processo de transição, por exemplo, se você pegar Portugal, Revolução dos Cravos, primeira coisa que os militares que fizeram a Revolução dos Cravos colocaram foi: precisa de ter um tribunal Humberto Delgado para poder julgar os crimes da PIDE. O Brasil anistiou os torturadores, e até hoje existe uma luta para punição daqueles que violaram direitos fundamentais. Quer dizer, no Chile, na Argentina, tem general preso, tem presidente da República preso. Por quê? Porque não houve essa impunidade. E até hoje ainda está esclarecendo os fatos na Argentina, no Chile, os desaparecidos, os filhos os netos das Madres de Maio e tal. Então, isso é muito difícil de você mudar em termos da política. O que tem de ter, e eu acho que aí já é um grande avanço, quer dizer, que o Ministério de Justiça e Direitos Humanos, a divulgação sobre direitos humanos, a difusão disso para a sociedade, o problema a criação agora dessa Comissão Nacional, o Conselho Nacional de Prevenção de Tortura, com um grupo de técnicos para poder penetrar em presídios, nos presídios atuais, onde possa existir população que possa estar sofrendo tortura, para eliminar aquilo naqueles casos e, ao mesmo tempo, ampliar isso para a sociedade. Eu acho que o que é necessário hoje é a gente divulgar para a sociedade brasileira os direitos humanos e a necessidade de que tortura é crime imprescritível, tem de ser punido
E foi assim com o pessoal os nazistas em Nuremberg, no tribunal de Nuremberg. Então acho que a gente tem de começar efetivamente a fazer com que seja consciente. Eu gostaria de agradecer, Continuar com você, mas Eu vou deixar aqui esse material para que tem. Isso aqui também. Eu coloquei em papel, mas tem também no eletrônico. Esses dois aqui estão aqui também. E aqui as informações da BIM. Obrigado. Eu vou deixar também mais um estilhaço, e tem 2 livros de poesia, que tem algumas coisas de poesia em relação a presos, desaparecidos e tudo. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de trazer à tona de forma dolorosa, mas também de forma assim, até meio indignada de tudo que ocorreu nesse período. Obrigado. Eu queria fazer Nós temos 2 pessoas para ouvir. não precisa mais. Luzia Ribeiro e Luiz Caio. A maior parte é óbvio. Eu saí para atender uma parte do Solução da Verdade chegou, mas uma coisa que eu já vi você entregando. O que está escrito nos estilhaços e na Moça de Minas, você permite que se incorpore ao seu depoimento. Sim, inclusive a parte de tortura de Loreta, a tortura maior, eu tirei cópia e coloquei nesse documento que eu estou apresentando aqui. O material da BIM que você trouxe, pegou sobre você tem cópia? Está aqui também, entregue aqui agora. Pronto, tudo bem. Agora uma pergunta, você como médico. Quando chegaram no hospital, disseram que você tinha sido atropelado por um caminhão. A condição física e os ferimentos eram compatíveis com ser atropelado por um caminhão? Era difícil saber, porque eu estava praticamente todo cheio de hematomas no corpo todo, com sangue coagulado, quer dizer que era difícil. Agora, podia ser compatível, porque estava totalmente assim, mas não houve uma coisa pericial. Se tivesse um laudo pericial, como é que quebrou um ponto só do tornozelo? Como é que quebrou só algumas costelas? Como é que, quer dizer, que um laudo pericial possibilitaria claramente ver que aquilo ali não era compatível com o atropelo. Vocês eram proibidos de se visitarem quando estavam na prisão. É uma coisa para sublinhar que, diferente de outros casos, vocês eram formalmente casados. Como eram formalmente casados, então o casamento era formal reconhecido, não podia teoricamente proibir visitas. Então, isso aí a gente solicitou formalmente. Eu, Carlos e tal, ela também formalmente, casado com não sei o que, reconhecido, mas mesmo assim, nem nas visitas comuns que chegavam assim, quando ia alguém para visitar ela, não podia ir. Tinha de esperar ela sair da visita. Você falou que a viagem para Buenos Aires foi muito pesada. Foi muito pesada por quê? Foi, quer dizer, que existia toda uma expectativa de passar pela fronteira. Mas quando me referia a pesada aí, eu me referia ao seguinte, às condições físicas de Loreta. Porque a gente saiu de São Paulo para Porto Alegre de ônibus, que é uma viagem extremamente extenuante para uma pessoa normal. Para uma pessoa que tem um problema cardíaco grave e que está descompensada, era grande. O de Loreta era depois do que alguma... Então, mas a gente, por exemplo, é uma viagem longa e depois a gente ia para Buenos Aires. A gente foi praticamente no mesmo dia, chegou em Buenos Aires e à noite a gente pegou para passar na fronteira à noite, a gente pegou para ter melhores condições. Então, é pesada do ponto de vista físico, mas também a gente estava muito preocupado. Loreta, inclusive, descreve no livro, quer dizer, que a gente estava ansioso, porque eles entraram, pegaram todos os documentos. Aí a gente ficou mais tranquilo, porque pegando o documento, eu estava com o passaporte muito bom, ela estava com a carteira de identidade verdadeira, e não tem problema, é muito mais uma situação de tensão. A hora que veio devolver,
os documentos, a gente teve aquele alívio. E sobre o problema da doença, quer dizer que é uma doença rara que tanto o Dr. Radima Cruz, da equipe Zerbini, como os cardiologistas aqui na Bahia, atribuíam a condições extremamente difíceis. Era uma doença que tinha em alguns países da África, em pessoas que estavam com péssima alimentação, eram pessoas que estavam submetidas a pressões grandes. A mesma coisa tinha ocorrido com prisioneiros japoneses na Segunda Guerra. Era uma doença que problema de situações extremamente difíceis e tudo. Ela teve choque elétrico, ela teve uma pressão muito grande, as torturas, teve o problema de alimentação muito precária. Então, tudo isso configura um quadro que os médicos falam assim, a gente não pode afirmar, mas podemos dizer que a prisão e a tortura desencadeou o processo da doença. Ela era uma pessoa, Dulce sabe muito bem, ela ganhou o primeiro lugar de corrida de 100 metros. Ela jogava vôlei, participava de natação e com prêmios nas diversas áreas, fazia balé num determinado período. Quer dizer, que era uma pessoa extremamente ativa. Então não tinha porquê, de repente, quer dizer, que logo depois da prisão, da saída da prisão, que ele saiu bem debilitada. Seu pai e sua irmã, quando foram presos, sofreram alguma violência além da prisão? Não, meus pais foram só presos. Meu pai ficou 14 dias preso, foi levado para a penitenciária de Neves, onde estavam os presos polícia das outras organizações. Mas ele pessoalmente não. Quer dizer, que tiraram o óculos dele. Ele era míope, era 20 e tantos graus de miopia, tinha sido inclusive aposentado por causa de cegueira, tiraram o óculos dele. Quer dizer, que é um negócio assim absurdo, mas... Posso fazer uma pergunta? Quando o senhor entrou, o senhor falou que deu entrar internado nesse hospital BH, né? Sim. Eles fizeram algum hospital, tem algum registro de entrada dessas pessoas que chegavam torturadas ou com graves experimentos e que certamente teriam alguns suspeitos de que não era exatamente a deveria falar. Os hospitais têm esse registro, o senhor sabe? Eu nunca estive internado no pronto-socorro de Belo Horizonte, nunca estive no Hospital Militar de Belo Horizonte. Não tem nenhum registro, foi solicitado formalmente, não existe registro lá. Bom, então nós agradecemos muito, mais uma vez, a presença do Carlos e nós vamos ouvir na sequência, né, o Luiz Caio. Carlos, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, a todos.